Bem-vindo ao Vestibular em Cena. Hoje nós vamos falar do politicamente correto na Unesp. Prepare suas anotações e bora estudar. A ideologia é a expressão política das nossas tensões econômicas. Sejamos bons marxistas. Sabemos que os objetos, produtos e mercadorias de nossa sociedade de consumo expressam os jogos de poder nos quais estamos envolvidos. Ai, que horror, tia! Só que é o seguinte, né, Jean? Direito na UERJ, com esse sistema de cotas aí, é complicado, né? É, vai ser 40%, né? Ah, eu acho isso um absurdo, viu? Em outras palavras, a ideologia é sempre um conjunto de valores e significados embutidos em nossas relações sociais. Hugo, o que você acha disso? Puro populismo. Não acho. O nível das faculdades públicas com certeza vai cair. Já caiu. Gente, mas calma aí, né? Os alunos das escolas públicas não têm condição de competir com os meninos de São Bento, por exemplo. Daí quem pode pagar não paga e quem não pode pagar se fode. Para começar, vamos levar em consideração uma grande conquista da linguística ao longo do século XX. A língua não é um instrumento neutro, ou seja, toda vez que nós falamos, nós desempacotamos um conjunto de referências, signos, significados e símbolos que dizem muito não só sobre nós, mas também sobre as nossas experiências concretas, isto é, sociais. Dessa forma, à medida que conversamos, nós criamos entre nós um campo discursivo, uma tensa zona de conflito, porque nós nunca temos certeza se de fato as pessoas estão compreendendo o que nós estamos falando. Quando eu endereço, isto é, quando eu direciono o meu discurso a vocês, a compreensão desse discurso depende também, em grande parte, do repertório de vocês, das experiências pessoais de vocês, enfim, da bagagem do colega que está assistindo ao vídeo. Por exemplo, eu que já ouvi muitas vezes: Fábio, mas você fala muito difícil. Eu digo, pois é, eu sou professor de filosofia, né? Disso sempre resulta um certo desentendimento pedagógico. Alors oui, d'accord, spirituel, un mot qu'on essaiera peut-être d'expliquer tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme nom dans ce texte que vous comprenez pas? Burak? Le mot condescendance. Le mot condescendance, oui, bien sûr, un mot assez compliqué. Est-ce que tu as une idée, Burak, de ce que ça veut dire, condescendance? Une petite idée comme ça? Ouais, j'en ai une, mais je suis pas sûr, donc... T'es pas sûr du tout? Bon, eh ben on en reparlera tout à l'heure, alors. Oui, Damien. Argenterie. Argenterie, qu'est-ce que ça veut dire argenterie? C'est les habitants de l'Argentine. Voilà, exactement, les habitants de l'Argentine. Non, bien sûr que non. Damien, comment est-ce qu'on appelle les habitants de l'Argentine? Des argenteries. Mais non, mais tu le sais bien, tu regardes le foot à la télé. L'équipe d'Argentine, on dit que les joueurs, ce sont des... Footballeurs. Imaginem vocês as tensões que ocorrem no campo discursivo da chamada opinião pública. Para alguns, é muito importante advogar que homossexualidade não tem nada a ver com homoafetividade. Para muitos, por outro lado, a vida é sinônimo de uma luta incessante na defesa da causa de que afrodescendente talvez seja mais afirmativo e categórico do que se dizer negro. Eu queria começar explicando um pouco que essa coisa do politicamente correto nasce do fato de que nos Estados Unidos, a partir dos anos 60, grosso modo, você tem a entrada da população afro-americana, como se fala, dos negros americanos, no espaço público, no sentido de, sei lá, médicos, professores, advogados, jornalistas. Então, determinadas piadas que você poderia fazer pela ausência do tipo de pessoa, agora você não podia fazer porque a pessoa estava lá. Portanto, eu acho que a única coisa que há de interessante no politicamente correto é a ideia de educação pública, de você saber se portar em público. Por sua vez, existem aqueles que sequer estão preocupados com isso. Afinal de contas, para eles, só existe uma verdade: não existe almoço grátis. Portanto, eles não estão interessados em perder tempo com questões semânticas. Afinal de contas, o que importa mesmo é ser economicamente viável. Agora, nesse sentido, os nossos problemas começam então quando o Estado decide arbitrar essa polifonia discursiva que é a chamada opinião pública. Agora, eu acho que
a partir daí, o politicamente correto se transformou numa espécie de censura e de autoritarismo. O Mário Sabino usou numa entrevista recentemente, o jornalista, a imagem de que o politicamente correto é uma espécie de gulag das palavras. Eu acho uma imagem muito boa essa. Além de dramática e bonita, essa imagem de que o politicamente correto quer sacrificar o pensamento a serviço de um suposto bom comportamento no plano do pensamento público. Se é assim, como ficam os vestibulares? Será que eles também promovem ideologias? Seria possível detectá-las através da análise de suas questões? Adiante, vamos tentar tirar algumas conclusões sobre o perfil da Unesp a partir da questão 58, feita em 17 de novembro de 2013. Governos que se metem na vida dos outros são governos autoritários. Na história temos dois grandes exemplos, o fascismo e o comunismo. Em nossa época existe uma outra tentação totalitária, aparentemente mais invisível e por isso mesmo talvez mais perigosa, o totalitarismo do bem. A saúde sempre foi um dos substantivos preferidos das almas e dos governos autoritários. Quem estudar os governos autoritários verá que a vida cientificamente saudável sempre foi uma das suas maiores paixões. E aqui o advérbio cientificamente é quase vago, porque o que vem primeiro é mesmo o desejo de higienização de toda forma de vício, sujeira, enfim, de humanidade não correta. Nosso maior pecado contemporâneo é não reconhecer que a humanidade do humano está além do modo correto de viver. E vamos pagar caro por isso, porque um mundo só de gente saudável é um mundo sem eros. Na concepção do autor, o totalitarismo... A alternativa correta é a letra D, que demonstra como a mão nada invisível do Estado pode comprometer a autonomia individual quando ele decide dizer o que pode ou não ser debatido nas escolas públicas, ou então se existe a chamada cura gay. A perspectiva liberal da questão propõe um estado mínimo, sendo assim, defende a possibilidade de eu e vocês errarmos por nossa própria conta e risco. Ou seja, se nós estendemos o raciocínio liberal da questão, a sociedade será melhor quanto mais as pessoas se preocuparem, cada um com seus problemas. E voltando à nossa pergunta original, vocês poderiam me dizer, mas a Unesp sempre vai trazer esse tipo de questão? Sim, em sua prova de humanas, sempre. E como lidar com isso então? Bom, eu poderia deixar vocês como Chomsky, que afirma que defender a liberdade de expressão é sempre defender a possibilidade das outras pessoas dizerem aquilo que nós não temos coragem de dizer. E às vezes até mesmo não gostamos de ouvir. Bom, nós esperamos que vocês tenham conhecido um pouquinho do perfil da Unesp e, como bons liberais, sejam responsáveis pelos seus próprios estudos. Continue acompanhando os vídeos do Vestibular em Cena. Até a próxima!